Olá, pessoal, voltando aí nossa programação do Envia, Encontro Nacional Virtual de Adolescentes Homeschoolers. Estou até num cenário novo agora, mudei de sala. Bom, agora a gente vai ter uma conversa, né? Já estou prometendo essa conversa desde cedo, né? A gente teve algumas apresentações de faculdade, sempre vinha alguém aqui no chat perguntar alguma coisa sobre vestibular, sobre como que o homeschooler entra na faculdade, como funciona esse negócio, será que o homeschooler pode ingressar na faculdade? E para responder essa pergunta para a gente, eu convidei alguém muito especial, que é o Jonatas, ele já chegou aqui, e ele é pai homeschooler, e além disso, ele é jornalista, super antenado, ele criou uma associação de pais homeschoolers lá em Brasília, no tempo que ele estava morando lá, agora está aqui meu vizinho em Curitiba. E ele participou, nesse tempo lá em Brasília, da elaboração daquela lei, vocês já ouviram falar, que foi aprovada na Câmara de Deputados sobre o homeschooling, né, que agora vai seguir para o Senado, enfim, a gente está aí aguardando. Então, o Jonathan é uma pessoa ideal para responder para a gente como que está essa situação dos homeschoolers com relação ao acesso à universidade. Então, ele vai trazer para a gente aqui ideias, perspectivas nesse sentido, né? Falando como que isso acontece fora do Brasil, como que poderia acontecer aqui, como que é a situação atualmente. Então, é com grande alegria que a gente recebe aqui o Jonatas. Jonatas, muito obrigada por aceitar o nosso convite, bem-vindo. Bárbara, eu que agradeço o convite para participar do evento de vocês, agradeço a Adultos Domus. Uma satisfação enorme falar com cada um de vocês que estão acompanhando aqui. Bom, eu vou me apresentar rapidamente, contar um pouquinho mais da minha história, para vocês saberem também de onde eu tiro algumas das informações que eu vou trazer para vocês. Antes de tudo, estão me ouvindo bem? O áudio está ok, Bárbara? Tá ótimo. Jonatas, eu vou sair aqui do destaque só para deixar você numa visualização melhor, todo mundo poder te ver melhor. E, pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem mandar aqui no chat, que a gente vai compilando tudo e aí no final o Jonatas vai respondendo, tá bom? Então, uma ótima apresentação para vocês e a gente se vê daqui a pouquinho. Ok. Bom, pessoal, o meu nome é Jonatas Dias Lima, como a Bárbara comentou, eu sou jornalista, tenho 13 anos de experiência na Gazeta do Povo, jornal Gazeta do Povo, que é de Curitiba, mas hoje tem uma abrangência nacional. E parte da minha vida, boa parte da minha vida é dividida entre o jornalismo e o poder público. Eu passei, durante o governo Bolsonaro, passei 3 anos em Brasília, onde eu fui assessor parlamentar, trabalhei na Câmara dos Deputados e no Senado, principalmente dedicado ao tema do homeschooling, na educação domiciliar. Minha formação acadêmica, eu sou jornalista por formação, sou especializado em ética e atualmente sou mestrando em Poder Legislativo pelo Centro de Formação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, né, o CEFOR da Câmara dos Deputados. E fui convidado para falar com vocês sobre educação domiciliar e universidade, em parte porque, bom, muito da minha vida foi dedicada a esses dois temas. Enquanto eu fui jornalista da Gazeta, eu fui repórter da Gazeta do Povo, eu escrevi principalmente sobre família e educação. Ganhei 2 prêmios jornalísticos de melhor reportagem sobre ensino superior. Então, por muito tempo, eu estive aí bastante dedicado a temas como vestibular, Enem, SISU, ProUni, Enseja, e todas essas pautas que hoje vão fazer a diferença na nossa vida. Sou pai de quatro filhos, pratico educação domiciliar com eles, e posso dizer para vocês que a educação domiciliar transformou a nossa vida familiar. Um tema pelo qual eu me apaixonei e mergulhei de cabeça nesse tema, travando inclusive muitas lutas para mantê-lo vivo, mantê-lo acessível ao número ainda quanto maior, melhor de pessoas. E eu acho que a pergunta que dá título a essa palestra, né, se a educação domiciliar, se quem faz homeschooling pode fazer vestibular, provavelmente alguém já teve que responder, já se deparou com essa pergunta em algum momento da sua vida, quando explicou para alguém que não conhecia educação domiciliar que seus filhos praticam homeschooling. Alguém certamente já perguntou
para vocês pais que acompanham. Não, mas e aí, quando chegar a hora da faculdade, como é que você vai fazer? Imagino que a situação tenha acontecido. Eu vou começar pela resposta curta, apresento o caminho e depois a gente fala dos desafios que estão embutidos nesse caminho. Tá? A resposta é sim. Quem faz educação domiciliar no Brasil hoje pode fazer vestibular, é um caminho aberto. Esse caminho é cheio de nuances e é preciso você estar atento a alguns detalhes. Então, a vida não vai ser facilitada, mas é um caminho disponível e quem escolhe a educação domiciliar para os filhos, por amor aos filhos e para protegê-los de todo tipo de problema que nós sabemos que existem em outras formas de educação, está acostumado a enfrentar desafios e a vencer dificuldades, né? Então, hoje, a educação domiciliar não é um empecilho para o vestibular. Quem faz homeschooling pode acessar o ensino superior via Enseja. Isso é fundamental. O Enseja é o Exame Nacional que certifica jovens e adultos. Ele é um exame antigo, ele já teve diferentes funções ao longo do tempo. E hoje ele existe principalmente para certificar adolescentes e jovens que, para o Estado, para o governo, passaram da idade de ter uma certificação regular via escola. Então, o Enseja é dividido hoje em vários tipos de provas, e aquelas que importam para nós são a prova, o Enseja Nacional de Ensino Fundamental e o Enseja Nacional de Ensino Médio. O Enseja de Ensino Fundamental é aquele que atende a quem não cursou o ensino fundamental numa escola e precisa da certificação e tem mais de 15 anos e menos de 18. Então, vamos supor que alguém não tenha ido para a escola por diferentes razões, não apenas por homeschooling, e precisa de um certificado para daí, então, começar o ensino médio. Aí essa pessoa faz o Enseja de ensino fundamental. Mas há também o Enseja de ensino médio, que é para jovens a partir de 18 anos. Os jovens a partir de 18 anos, da mesma situação, que não tenham cursado o ensino regular, podem fazer essa prova e, a partir do momento que fazem a prova, passam na prova, estão certificados, têm os mesmos direitos, estão no mesmo nível de qualquer estudante que passou a vida toda no banco de escola. Então, a prova mais importante para qualquer estudante de educação domiciliar hoje, a primeira prova mais importante, não é necessariamente um vestibular de faculdade, não é o Enem, é o Enseja. O Enseja é a prova que vai te dar o documento perante o Estado de que você tem conhecimento, de que você tem habilidade, que o Estado exige para que você possa ascender a uma faculdade, ao ensino superior. Eu me lembro de um caso que muitos de vocês devem ter ouvido falar, o caso da Elisa Flemer. Ela ganhou as notícias um tempo atrás, foi uma menina que era homeschooler, fez vestibular para a USP, passou na USP, a USP, a princípio, negou a matrícula dela, e só depois é que ela entrou na justiça, a justiça deu ganho de causa para ela, exigindo da USP que garantisse a vaga dela na universidade, né? Muita gente sabe essa parte da história, mas não sabe o que a sentença do juiz disse. O que a sentença do juiz que deu ganho de causa para a homeschooler dizia que a USP deveria garantir a vaga da Elisa até que a Elisa fizesse o Enseja. Então, a USP não poderia tirá-la do processo seletivo, não poderia ocupar a vaga dela com outra pessoa, mas exigiu dela que ela fizesse o Enseja, de qualquer forma. Então, essa é a prova fundamental para os pais que estão ouvindo. Conhecer o Enseja é muito importante, conhecer o edital do Enseja, que, aliás, o desse ano foi lançado agora, esse mês, em março, foi lançado o edital do Enseja. É uma prova anual, acontece todo ano. O conteúdo que cai nela, né, a matriz de referência dos conteúdos, fica disponível no site do INEP, que é o órgão do MEC que promove o Enseja. Fica disponível o ano todo. Depois, para quem quiser, pode entrar em contato comigo, eu posso passar o edital do Enseja desse ano.
o link para todo o currículo que eles exigem, né? Todo o conteúdo que é exigido para a prova, do Enseja. É uma prova de nível médio, tá? E vocês podem supor assim que o Enseja ele foi criado para atender principalmente quem estava em estado de evasão escolar. Não foi criado para homeschoolers. Então, ele já é uma prova que visa ajudar quem faz a prova. É uma prova que é uma prova objetiva de alternativa de marca X, o que já facilita a vida para todo mundo, uma prova de nível médio, e certamente quem é educado na educação domiciliar, numa educação domiciliar de qualidade, passa por ela tranquilamente. O que ela exige é a mesma coisa que o Enem exige, né? Então, ela é uma prova que trabalha com aquelas categorias de ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas, linguagens. Quem já fez Enem, já estudou, já viu uma prova de Enem, né? O conteúdo é semelhante, mas o formato é mais simples. Além disso, existe um outro tipo de Enseja, essa é dedicada para caso algum de vocês aqui esteja no exterior ou vá passar um tempo no exterior. Existe o Enseja Exterior, que é a prova destinada aos brasileiros que estão no exterior, fazendo homeschooling ou sem passar pela educação formal, no país onde estão, para que possam obter a certificação. Tá? Então, na prática, gente, passou no Enseja, vocês todos, jovens que estão acompanhando, adolescentes que estão acompanhando, e os pais que estão ouvindo, passou no Enseja, você já está tão habilitado quanto qualquer outro estudante que passou 12 anos no banco de escola, né? Passou no Enseja, você tem o mesmo direito que esses estudantes. Você pode fazer Enem, para usar a nota em qualquer universidade que você quiser, aquelas que aceitam a nota. Você pode fazer o processo seletivo de universidades específicas. Você pode tentar um vestibular numa instituição do exterior. Você é certificado perante o Estado como você fez ensino médio, né? E eu expliquei que tem 2 Ensejas, ensino fundamental e ensino médio. Mas quem fez o Enseja de ensino médio, automaticamente já está aprovado no Enseja de ensino fundamental. Então, você não precisa fazer 2 Ensejas. Essa é uma dúvida que sempre vem. Apenas o Enseja de ensino médio já basta. E agora, vocês devem ter percebido ao longo da explicação alguns obstáculos. Algumas dificuldades que algumas pessoas veem como dificuldade. Tá? Eu penso que a principal delas é em relação à idade. É 18 anos. Não tem jeito. Tem que esperar 18 anos para fazer o Enseja. Quem conclui o ensino médio hoje costuma concluir com 17. Dá uma diferença de 1 ano aí, para você poder conseguir a certificação. Se você chegou aos 18 anos via educação domiciliar, você precisa aguardar essa idade para só depois disso tentar o ingresso no ensino superior, pelo menos nas instituições brasileiras. É assim que costuma acontecer. Emancipação é uma pergunta que sempre vem também. Emancipação é quando os pais vão num cartório e assinam um documento dizendo que o filho de 16 anos já poderia fazer a prova. Para o Enseja, não vale. O edital do Enseja é explícito, né? Quanto a isso, provavelmente pela quantidade de pessoas que procura a prova, né, com essa dúvida, o edital do Enseja diz claramente que para fazer o Enseja você precisa ter 18 anos, mesmo se for emancipado. Certamente eles fazem isso porque, se não fosse assim, mesmo escolares, né, pessoas que frequentam escolas, tentariam fazer o Enseja para adiantar os seus estudos. Mas, enfim, Brasil é Brasil, e aqui a regulamentação educacional exige que você tenha 18 anos para só então fazer a prova do Enseja e daí estar livre para escolher a sua faculdade. Tá? Bom, mas esse empecilho da idade, eu considero assim, muitas pessoas veem isso como um grande problema, não vejo assim como um grande desafio comparado a outros que nós temos. E agora eu falo principalmente aos pais que estão nos ouvindo. No Brasil hoje, o maior desafio para quem vai levar os filhos via educação domiciliar ao ensino superior é levá-los nesse caminho até os 18 anos, sem desistir no meio do caminho, devido à evolução da dificuldade de educar os filhos adolescentes,
nesse ponto, plataformas como Adultos Domus ajudam muito, né? Porque você tentar levar sozinho a rotina educacional de um adolescente que precisa de química, física, ou o que mais você considerar que é necessário a formação do seu filho, é muito difícil, né? E é comum que alguns pais abandonem a educação domiciliar no meio do caminho. É por isso que eu menciono o enseja do ensino fundamental, né? Caso alguma família que esteja aqui ouvindo pense nisso, olha, o ensino fundamental a gente faz homeschooling, mas depois disso não consigo mais. O enseja de ensino fundamental é um meio. O adolescente completando 15 anos, você pode fazer o ensejo de fundamental e, a partir de então, pode procurar um novo caminho via ensino médio, talvez numa escola. Se não, se até os 18, vai até os 18. A outra dificuldade, e essa sim é uma grande dificuldade, é o nosso maior desafio hoje no Brasil, é uma família conseguir chegar, levar os seus filhos até a faculdade, até os 18 anos, sem passar por nenhum problema junto ao Conselho Tutelar e Ministério Público, ou seja, sem ser denunciada por causa da educação domiciliar. E aqui eu preciso fazer um breve histórico, né, e contar como é que está a situação da educação domiciliar hoje, legalmente. Mudou muito a partir de 2018 para cá a situação do homeschooling no Brasil. Até 2018, o que nós tínhamos era uma disputa de interpretações em relação ao que a Constituição permite ou não sobre educação domiciliar. Então, cada caso chegava a um juiz e cada juiz decidia de forma distinta. Então, algumas famílias conseguiam o reconhecimento do direito de educar em casa, outras não. Aconteceu que, em 2018, o STF julgou o assunto, né? E uma vez que o STF tenha julgado o assunto, o que vale para todo o Brasil é a palavra do STF, né? E naquela situação, o STF definiu que a educação domiciliar não é incompatível com a Constituição, então, portanto, ela é compatível com a Constituição, contanto que haja uma lei específica, né? Contanto que haja lei regulamentando a educação domiciliar. Essa decisão do STF é o que tem guiado todos os juízes desde então. Infelizmente, você não vai encontrar nenhuma sentença de juiz emitida após 2018 que tenha dado ganho de causa à família que tenha defendido o direito de educar em casa no Brasil. Essa é a nossa triste realidade, uma realidade superável, e por conta dessa situação, eu preciso registrar aqui que considero todos os pais que escolhem a educação domiciliar para seus filhos como verdadeiros heróis. No Brasil, escolher a educação domiciliar significa que você está disposto a enormes sacrifícios por amor aos seus filhos, para evitar que os seus filhos caiam na corrupção moral e intelectual que nós sabemos que existe em outros caminhos educacionais. E se você escolhe a educação domiciliar no Brasil, é porque você está disposto a trilhar esses caminhos. Então, eu pratico educação domiciliar, eu educo meus filhos em casa, mas considero muito importante que todos aqueles que escolhem esse caminho, que o façam bastante conscientes dos desafios que vão enfrentar. E uma vez conscientes disso, todos os outros obstáculos ficam menores. Ficam menores. Nós pais, encaramos esse desafio, encaramos as pressões do Estado, né? E cada um, na medida do possível, pode lutar com as suas forças para tentar mudar essa situação, né? Vocês ouviram que eu participei da elaboração do projeto de lei que foi aprovado na Câmara no ano passado, em 2022. Foi uma enorme conquista, porque nós lutávamos contra sindicatos e contra corporações de escolas privadas, que têm muito mais dinheiro e poder político do que um punhado de famílias que vai falar com parlamentares. Então foi uma grande vitória, mas foi uma meia vitória. Ainda há o Senado, e essa é a etapa que nós precisamos vencer agora. Nós precisamos da aprovação do Senado, porque esse caminho que eu apontei para vocês, como vocês, pais, devem ter notado, na verdade é um arranjo, é um improviso que nós usamos hoje, na situação que temos hoje. Mas não é o caminho justo, não é o caminho adequado para nós e nossas famílias. O que nós precisamos é de paz, o que nós precisamos de tranquilidade
para educar os nossos filhos pelo caminho que consideramos o melhor para eles, né? Com liberdade, né? Com autonomia e com reconhecimento do poder público, reconhecimento desse nosso direito, né? Para que ninguém mais precise ter medo do que um vizinho possa falar, de uma denúncia anônima que venha de um desafeto, né? E para que nossos filhos todos tenham direito, os mesmos direitos, absolutamente os mesmos direitos de alguém que escolhe a educação escolar. Para que isso aconteça, a gente precisa de uma lei federal. Esse é o único caminho viável. Eu estive à frente e participei da aprovação da lei distrital do Distrito Federal de homeschooling. Ela ainda é a única lei de educação domiciliar que está em pé no Brasil. Todas as outras que foram aprovadas, todas as leis locais, foram derrubadas na justiça, sob o argumento de que apenas uma lei federal é que poderia atender aos requisitos do Supremo Tribunal Federal. E por conta disso, todas as outras legislações que foram aprovadas em Santa Catarina, no Paraná, em algumas outras cidades, elas foram aprovadas, foram sancionadas e em seguida foram derrubadas, infelizmente. Então, todos aqueles que estão me ouvindo, que são pais e que gostariam de ajudar, eu compartilho aqui uma informação que é fundamental para quem lida com política. Na política, o mais importante é você saber com quem falar. Tá? Não adianta compartilhar nas redes sociais, pedir apoio para pessoas, assim, adianta pouco. Tá? Hoje, quem está com o poder de definir se a pauta anda ou não e como anda, hoje é o senador Flávio Arnes. O senador Flávio Arnes, senador pelo Paraná, hoje é o presidente da Comissão de Educação do Senado, e até o ano passado ele era o relator do projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar no Brasil. O presidente da Comissão de Educação define o que vai ou não ser votado. E enquanto relator do homeschooling, só um minutinho. Enquanto relator do projeto de lei de homeschooling, ele se encontrou conosco, com algumas famílias que estavam organizando uma associação de famílias aqui no Paraná, se encontrou conosco algumas vezes, 3 vezes. Eu tive algumas reuniões pessoais com ele, né, e posso compartilhar com vocês que nossa perspectiva é muito positiva, né, em relação a ele. Ele já nos disse, em privado, que considera, sim, necessário que haja uma lei, e nesse ponto está do nosso lado. Mas ele sofre pressões enormes, né, de sindicatos, principalmente de sindicatos e de corporações privadas, né, de educação privada. Então, se cada um de vocês aqui que está ouvindo, vocês pais, gostariam de fazer algo para acelerar esse processo, o melhor caminho, o caminho mais eficaz hoje é procurar pelo senador Flávio Arnes e sua assessoria, né, pedindo agilidade na aprovação da lei de homeschooling. Simplesmente isso. Porque o que os políticos precisam ver é que há demanda por esse tipo de pauta. Assim, as pessoas estão procurando. Eles precisam conhecer o nosso drama, precisam conhecer os problemas que vivemos e precisam conhecer as famílias de educação domiciliar. Porque no Congresso Nacional, os inimigos da educação domiciliar nos pintam como se fôssemos pessoas reclusas, atrasadas, que ensinam absurdos para os filhos, né? E eu testemunhei em mais de uma ocasião, após conviver e conversar com políticos, a mudança de opinião de políticos que passaram a conhecer famílias praticantes de educação domiciliar, não lidando mais apenas com a imagem abstrata que os inimigos do homeschooling pintam, mas com famílias concretas que educam os filhos e, naturalmente, ficavam espantados com a competência das crianças e adolescentes educados em educação domiciliar. Então, esse é um caminho que eu tenho trilhado há 4 anos, difícil, longo, é uma maratona, não é uma corrida. Eu digo para vocês, não esperem que essa lei venha rápido. Se ela vier esse ano, será uma vitória enorme, porque nós sabemos que hoje, com o atual governo, ela será vetada. Então, mesmo que passe no Senado, ela será vetada pelo presidente, né? Mas contamos com uma derrubada do veto no Congresso, né? E isso é possível,
Trilhar esse caminho é possível. Então, eu convido todos os pais que estão chegarem a ouvir essa palestra, que nos ajudem, aqueles que puderem, nos ajudem nisso. Porque a partir do momento que tivermos uma lei, o acesso dos nossos filhos à educação superior será igual àquela que hoje os escolares têm. Tá? Infelizmente, isso nós não temos hoje ainda. Hoje, nós ainda dependemos de arranjos como o Enseja. Tá? E a partir do momento que tivermos lei, será como funciona hoje em outros países que têm lei de educação domiciliar. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem uma lei específica de educação domiciliar. E aí uma dica para quem, caso haja alguém que queira fazer faculdade nos Estados Unidos e pretende ter toda a educação domiciliar aqui no Brasil, mantenha um excelente portfólio de tudo que é feito ao longo dos anos. Portfólio costuma importar muito pouco para conselheiro tutelar e Ministério Público no Brasil, mas para a faculdade nos Estados Unidos importa, né? Porque nos Estados Unidos, embora as leis estaduais sejam muito distintas umas das outras, todas elas, a maioria delas exige que se apresente um portfólio daquilo que a criança estudou, leu, praticou, né? Evidências de aprendizagem. Né? Então, para as universidades americanas, isso importa. Tá? Então, vá guardando isso. Inclusive, é o caminho que os homeschoolers americanos costumam fazer. Né? Você guarda todo o portfólio, chegando em determinada idade, você faz os exames de certificação que eles têm lá, como a SAT, e há outras modalidades também. Mas eu sei que nos Estados Unidos, tudo nos Estados Unidos é mais descentralizado. Então, a universidade importa mais do que a lei local. Né? Então, se você está de olho numa universidade específica, procure se informar qual é o processo seletivo daquela universidade para homeschoolers. Eu posso mencionar também o Chile, porque o Chile é um país... foi um dos países que foram ouvidos durante o processo de elaboração do projeto de lei de educação domiciliar, que foi aprovado na Câmara. Nós ouvimos representantes do Chile sobre como funciona lá. Né? E o Chile, eles estão numa situação um pouco delicada também, porque a Constituição atual deles dá direito à educação domiciliar já na Constituição, não precisa nem de lei específica, é direto na Constituição. Tá? Então, e por conta disso, o acesso à universidade também é muito mais facilitado. Eles podem fazer o Enem deles lá, eles fazem direto. Quem faz educação domiciliar, usando plataformas online, isso é bastante comum lá, depois faz o Enem deles, e aí pronto, você está liberado para tentar acesso a ensino superior lá. Né? O Chile costuma ser um caminho comum para quem chega à situação drástica de ter que fugir do Brasil por conta de alguma perseguição jurídica. Eu já vi algumas famílias que fizeram isso. Então, lá, por enquanto, é um bom caminho, mas o Chile está num processo de possível mudança de Constituição. Isso foi tentado no ano passado e a Constituição proposta foi rejeitada. Então, está valendo a antiga ainda. Enquanto a Constituição atual estiver valendo, o Chile é um bom lugar para a educação domiciliar. Quando mudar, aí é preciso conhecer mais um pouco para saber como passa a valer. E Portugal. Eu sei que Portugal foi o caso que mais inspirou o projeto de lei que foi aprovado na Câmara. Né? O nosso projeto de lei aqui, ele foi... as pessoas que escreveram o projeto de lei, né, eu conheço pessoalmente cada uma delas, elas se debruçaram principalmente sobre a legislação de Portugal a respeito de educação domiciliar. E o modelo de Portugal foi importado para cá com algumas adaptações. Então, em Portugal, o homeschooling é regulamentado, lá se chama ensino doméstico. Você pode fazer o ensino doméstico normalmente, como qualquer estudante regular. E quando chega a hora, você também faz um exame muito parecido com o Enseja, para conseguir a certificação de ensino secundário. E aí você está livre para escolher a sua universidade. Tá? Quando o Brasil tiver a sua própria lei, as nossas crianças vão poder entrar na faculdade mais cedo, vão ter todos os direitos que um estudante escolar hoje tem, né? Ou seja,
o direito de disputar campeonatos, por exemplo. Eu sei que quem pratica esportes costuma enfrentar esse drama. Seu filho pratica esportes e quer entrar no campeonato, quase sempre pedem em qual escola ele está. Sem lei de educação domiciliar, isso é um problema para nós. E uma série de outras dificuldades, entre as quais eu coloco, acho que a que mais afeta as famílias é a perseguição, é a cultura de perseguição, que realmente é muito complicada. Eu gostaria de recomendar, para quem quer se aprofundar nesses assuntos de legislação, de como funciona o homeschooling no exterior, ou mesmo no Brasil, como pode vir a funcionar, 2 livros. Tá? Um deles é esse que eu escrevi, tá? O Homeschooling no Brasil, Fatos, Dados e Mitos. E um outro livro chamado Regulamentações da Educação Domiciliar no Mundo. Vou repetir, Regulamentações da Educação Domiciliar no Mundo, da advogada Isadora Palanca. Ela faz um compilado lá de como funciona a lei. São realmente muitos países, realmente, inclusive até com as fichas que você precisa preencher caso você vá praticar educação domiciliar no exterior. Certo? Gente, era isso. Meu tempo está estourando aqui. Se alguém tiver perguntas e houver tempo de responder, eu estou à disposição. Jonatas, em primeiro lugar, queria agradecer essa participação. O pessoal já foi fazendo várias perguntas aqui. Antes da gente lendo algumas perguntas que chegaram, eu queria aproveitar falar sobre um assunto paralelo, né, que ainda está nesse mesmo tópico, mas a questão da lei, né? Quando houve a aprovação na Câmara dos Deputados, né, a gente escutou muitas críticas, né? Muitas pessoas falando, não, porque é uma intervenção, está limitando a liberdade das famílias, agora a criança vai ter que ir para um ambiente escolar para fazer prova, para verificar se está aprendendo, se não está aprendendo, como que vai ser, é o Estado se metendo na nossa família, a gente deveria saber, deveria poder escolher o que que vai aprender, quando que vai aprender, como que vai ser, né? Como você vê essas críticas? Eu compreendo perfeitamente. Opa, eu estou mudo? Só um minutinho. Não, tá Tá. certinho, dá para ouvir bem. Eu compreendo, compartilho do sentimento de todos que dizem isso, porque eu também gostaria de uma lei bastante livre. Eu acho que a educação domiciliar, como eu e minha família praticamos em casa hoje, é ótima. Não gostaria de mudar nada nela. Nós fazemos tudo com muita liberdade e autonomia, comigo e minha esposa decidindo que meus filhos estudam. Né? Mas eu também percebo que boa parte daqueles que consideram a lei ruim não entendem exatamente a atual situação da educação domiciliar no Brasil. Eu já vi mais do que uma vez as pessoas dizendo, não, mas homeschooling é legal, né? Tá tudo certo, né? Tem uma interpretação diferente e tal. E qual o problema nisso? É uma versão desatualizada. Quando eu explico isso para as pessoas me mandam vídeos de palestras de defensores do homeschooling de 2017, 2016, nos quais advogados defensores do homeschooling mostram, com base em acordos internacionais, com base na sua interpretação da Constituição, que sim, a educação domiciliar é perfeitamente possível. E esse detalhe da data importa totalmente. Aquilo valeu até que o STF se manifestou. Uma vez que o STF tenha se manifestado, o que vale é a interpretação do STF. Né? Por quê? Porque a Constituição diz que a interpretação válida da Constituição é a do STF. Daí você pega o acórdão é um documento que é derivado daquele julgamento. Né? E o acórdão do STF diz explicitamente: não há direito à educação domiciliar no Brasil. Aquilo matou assim, as chances de usar a legislação atual para defender a educação domiciliar, infelizmente. Né? Podia ter sido pior. O STF, especialmente aquela formação do STF, poderia ter decretado que a educação domiciliar é inconstitucional. Aquilo seria o fim, não apenas para a perspectiva de que a educação domiciliar vale ou não,
como de qualquer aprovação de lei do domiciliar. O que o STF fez foi jogar a bola para o Congresso, né? Tá, pode valer, mas tem que ter uma lei específica. Foi isso que ele fez, né? A partir de 2018, para ser mais exato, a partir de março de 2019, que foi quando o acórdão foi publicado, o que vale é aquilo, né? E, infelizmente, vocês não vão encontrar... Eu sei que tem muitos defensores de homeschooling nas redes sociais, no Instagram e tal, né? Eu convido vocês a pedir para que esses defensores apresentem uma sentença judicial emitida após março de 2019, na qual o juiz admita que a família tem direito de educar o filho em casa. Isso não existe. Isso não acontece porque a posição do STF foi arrasadora, né, nesse ponto, né? E é por isso que foi a partir daquele ponto que uma corrida pela legislação começou. Ela foi acelerada em várias casas legislativas, né? Porque aquela decisão deixou claro, assim, precisa de lei. Portanto, a nossa situação hoje, gente, e mais uma vez eu reforço, sou um defensor do homeschooling, pratico homeschooling com meus filhos, e estou disposto a muitos sacrifícios para manter a educação domiciliar dos meus filhos, mas tenho consciência de que hoje a educação domiciliar no Brasil não é resguardada pela legislação atual. Não é. Infelizmente, quem pratica educação domiciliar hoje perante o Estado está infringindo pelo menos duas leis federais, o ECA e a LDB. E é importante que os pais tenham consciência disso. Está infringindo por quê? Porque essas duas leis federais determinam matrícula em escola. Você pode até, com o seu portfólio de atividades, você pode até comprovar perante um juiz que você não deixa o seu filho em estado de abandono intelectual. Mas se um promotor público chegar para você e disser, não, mas você não cumpre o que o ECA e a RDB dizem sobre a matrícula obrigatória em escola, né? Ou cumpre? Hoje no Brasil, não. Hoje no Brasil, você não tem... Quem pratica educação domiciliar não tem o filho matriculado numa escola. E se não tem o filho matriculado numa escola, você desobedece o ECA e a RDB. Essa é a interpretação de todo promotor público. Então, esse é o drama, e é por isso que hoje, mesmo uma lei rigorosa, é melhor do que a situação atual. Mesmo assim. E eu posso garantir para vocês que a lei que passou na Câmara foi a melhor possível. Foi a melhor possível. Gente, a regulamentação da educação domiciliar foi uma promessa para os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Tá? O poder executivo, o governo, quando você tem um governo do seu lado, é uma força tremenda. Na maioria dos outros governos, quando o governo quer muito uma pauta, ele passa a pauta no Congresso. O governo Bolsonaro tentou, em 2019, por bastante tempo. Primeiro ia ser uma medida provisória, ou seja, ela ia passar e valer na hora. Teve que recuar, né? Porque na época o presidente era o presidente da Câmara, Rodrigo Maia disse que não ia passar, né? E depois demorou 3 anos e meio para o governo Bolsonaro, apoiando a pauta, conseguir passar a pauta na Câmara. E passou com dificuldade. Então, se você olha as leis dos Estados Unidos, olha a lei do Texas, a lei do Texas é uma que, sim, não exige nada de você. Você declara por Estado que faz educação domiciliar com seus filhos, o Estado registra isso lá e pronto, não tem nem prova de verificação. Isso no Brasil é impossível. É impossível. Não só porque é politicamente impossível, agora é juridicamente impossível. Porque a decisão do STF de 2018 não apenas determinou que precisa de lei, como deu a receita de como a lei tem que ser. Então, a lei aprovada, ela seguiu a receita do STF, né? E foi aquela politicamente viável. Então, nós precisamos de lei, e a aprovação de lei, mesmo uma lei rigorosa, é melhor do que a situação atual na qual estamos. Porque, como eu disse, hoje o maior desafio para você fazer o Enseja é você chegar aos 18 anos sem ser denunciado. Infelizmente. Uma outra postura também que é comum, talvez não tão comum, né? Mas que é possível, quando as pessoas olham para essa lei que foi aprovada e falam, bom, tudo bem, é um mal menor, é melhor ter essa lei do que a gente ser proibido de educar em casa e tal.
Mas uma vez que nós já estamos ilegais, continuaremos ilegais. Eu não vou lá dar meu nome, não vou me inscrever em nada, vou continuar aqui na minha, seguindo minha vida. Algumas pessoas falam isso. Você acha que essa é uma postura que pode prejudicar ou mantém a pessoa na mesma situação que ela já estava antes? Se essa for uma posição pessoal para preservar a própria família, ok, acho algo respeitável, tranquilamente. Eu entendo quem, mesmo com lei, mesmo se houver lei, pretende não se adaptar à lei. Eu conheço pessoas que pensam assim, e olha, pensando de forma bastante pragmática, essas pessoas não estão erradas, tá, em pensar que a lei vai beneficiá-las de qualquer forma, mesmo que elas não se cadastrem. Se vier uma lei, a cultura de perseguição que hoje existe no Brasil vai acabar, né? Porque assim, não. Uma coisa é, hoje alguém te pergunta, o seu filho está na escola? Aí você fala, não, né? Ele faz homeschooling. Aí você vai ter que explicar o que é homeschooling, aí você pode se embananar. Outra coisa, quer dizer, aparecer em todos os jornais do Brasil que o homeschooling foi aprovado, e se alguém te perguntar se seu filho vai na escola, você diz, meu filho faz educação domiciliar, foi aprovado, se lembra? Passou, tem uma lei tal que prevê, então, estou nessa lei. Eu sou protegido por essa lei, né? E tem uma outra diferença também. Hoje, uma família denunciada, e é claro que as denúncias têm várias etapas, não é todo mundo que é denunciado, que o caso chega no juiz e que chega a receber uma sentença. Também ninguém ganha a causa. O que acontece é que algumas vezes para no meio. O conselheiro tutelar abandona o processo, o promotor abandona o processo, sim, deixa passar. Esse tipo de coisa acontece, tá? Mas se chegar no juiz, o que o juiz vai fazer hoje é declarar que, olha, você precisa matricular seu filho na escola dentro de tantos dias. Se não matricular, vai pagar multa. Multa de um valor mais alto que eu vi era de 11 salários mínimos. Por dia, né? Por dia de não matrícula. Mas aí depende da situação financeira de cada família, né? Então, hoje é assim. Vamos supor que haja lei. Puxa, não quero me cadastrar, não quero seguir essa lei. E você vai ser denunciado por alguém, sabe, tão específico que procura saber se você está regulamentado, né? Se você preenche os requisitos da lei. E você foi denunciado mesmo assim, a sua sentença não vai ser matricule seu filho numa escola em tantos dias, senão você vai ser multado. Vai ser adapte-se à lei de homeschooling. Há uma grande diferença entre você ser obrigado a mandar o seu filho para uma escola, qualquer escola, todos os dias, e você assinar um papel afirmando que vai seguir a lei e vai se cadastrar e vai seguir o currículo que o Estado te propõe. Há uma grande Perfeito, diferença. perfeito. Uma pergunta da Flávia. Você indica algum caminho para conhecer melhor sobre as regras no Chile? Gente, eu escrevi um artigo, eu tenho uma coluna na Gazeta, e durante todo o meu livro foi todo inspirado numa coluna que eu mantive sobre o homeschooling durante alguns anos. Um desses textos, uma das colunas, foi especificamente sobre o caso do Chile. Tá? Eu posso mandar para vocês aqui. O chat se mantém, né, Bárbara? É único aqui. Eu posso mandar Sim, mesmo depois que a palestra acabar? sim. E depois eu coloco no grupo também. Ok. Eu sei que a minha esposa está acompanhando também a gente aqui, a Ed. Se for mais fácil para ela até colocar os meus dados, meu e-mail, fica mais fácil, porque eu sei que esse tipo de coisa que eu falo gera muita dúvida, né? Gera Ó, já muita, colocou aqui. às vezes gera polêmica. Quem quiser me mandar pergunta, mandar mensagem, fica à vontade, pode me procurar aí nesses dados que eu respondo com a maior satisfação, ok? Duas perguntas aqui para a gente encerrar, que tem relação uma com a outra, né? A Miranda perguntou assim: em algumas cidades foi aprovado, como funciona isso na prática? Depois, na sequência, a Tayana perguntou: e a lei do DF? Ela está ilegal, já que não há lei federal? Vou explicar primeiro pela lei do DF, que essa eu conheço bem. A lei do DF, ela foi aprovada no dia 16 de dezembro de 2020. Foi sancionada pelo governador Ibanez Rocha. Eu estava lá do lado dele, ele sancionando à nossa frente a lei.
No mesmo dia, o Sindicato de Professores entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal para derrubar a lei. O que aconteceu foi que o TJDF, o desembargador que pegou a ação, foi mais sensato do que outros desembargadores em outros TJs. E, percebendo que havia uma movimentação efetiva pela aprovação de uma lei federal, ele decidiu suspender a ação. Ele suspendeu a ação do sindicato. Primeiro por 180 dias, e depois renovou essa suspensão por mais 180 dias. Então, hoje, a lei do DF é contestada, ela foi contestada na justiça, mas não foi derrubada porque o TJDF está segurando a ação diante dos avanços que o projeto de lei federal teve. Bom, o projeto de lei federal foi aprovado na Câmara dos Deputados. É uma evidência, sim, irresistível, imbatível de que está avançando. E se o DF derruba essa lei, em 2 semanas, o Senado agora pode aprovar, né, se houver vontade política para isso. Por conta dessa situação, a lei do DF hoje está em vigor, mas a Secretaria de Educação do DF, a qual deveria ter normatizado a lei, não o fez. Então, qual a diferença do DF hoje? Se alguém foi processado, pode usar a lei distrital para se defender na justiça. Essa é a diferença do DF hoje. Mas aquilo que a lei do DF prevê de estrutura para atender o estudante de educação domiciliar ainda não existe. Tá? Em outras cidades, bom, a lei fica em vigor até que alguém conteste na justiça. Uma vez contestada na justiça, o que tem acontecido em todos os casos é que a lei é derrubada. Só a do DF é que se mantém até agora, por decisão do TJDF. Certo. Gente, se alguém tiver alguma outra pergunta ou algo que tenha escapado que eu não tenha falado, pode colocar aqui no chat novamente. Mas enquanto isso, eu queria agradecer enormemente, Jonatas, a sua disponibilidade. Tenho certeza que foi extremamente esclarecedor para muita gente que está aqui. E sensato, né? A gente precisa ter os olhos no céu e os pés no chão, né? Então, realmente, ter uma postura realista ajuda muito, mas ao mesmo tempo esperançosa, né? Acho que foi isso que você passou para a gente aqui. Então, muito obrigada, né, em nome de todo mundo que assistiu e que vai assistir posteriormente também a gravação. Tá bom? Obrigada. Bárbara, muito obrigado a você, a todos que assistiram. Agradeço demais a atenção e fico à disposição de vocês. Fiquem à vontade de me procurar, mandar mensagem à vontade. Tá bom. Depois me manda esse link da coluna na Gazeta para eu poder colocar no grupo para quem quiser ler mais, se aprofundar. Eu vou colocar lá também esses contatos que a Ed passou aqui. Tá bom. Muito Ok, bom. obrigado, Bárbara. Obrigada, Tchau, Jonatas. tchau. Gente, então agora na sequência, às 19 horas, daqui a 5 minutinhos, a gente vai ter a nossa última atividade de hoje, que na verdade não vai ser a atividade, mas as atividades. Nós vamos dividir o nosso grupo em 2. Os pais para um lado e os filhos para o outro. Então, eu vou colocar lá no nosso grupo um segundo link agora. Vão ter 2 links. Em um desses links, nós vamos ter a palestra da Mariana Citelli, que é uma mãe homeschooler super experiente, está nessa jornada aí há 12 anos. Ela é mãe de 7 filhos, então tem bastante experiência com todas as faixas etárias. Inclusive, ela já está aqui com a gente. E no outro link, a gente vai ter uma oficina de discussão literária, parecida com aquela que a gente teve às 5 da tarde, mas vai ser com a professora Mariana Braga. Então, tem uma Mariana no link e outra Mariana no outro link. E vai ser uma discussão sobre um mito grego, para os adolescentes participarem, tá bom? Então, a gente vai fazer um leve intervalinho aqui, para tempo de tomar uma água, né? E depois dessas atividades a gente encerra e retoma amanhã, tá bom? Então, daqui a 5 minutinhos a gente se encontra de novo.